gracias a Dios. Hermanos, de hecho, no hay cosa alguna que pueda ser imposible a nuestro Señor. Digo acerca de potestad, digo acerca del poder de nuestro Señor. Hay, de hecho, vivimos de hecho una fe que nos hace creer en los milagros de nuestro Señor. No hay imposible. Muchas veces la persona me viene a preguntar: pastor, explícame cómo ha sido de Jonas y el pez. Explícame de manera racional. Y yo le digo: no hay una explicación, hermano. Si hubiera una explicación, y la ciencia nos va a decir: no hay una explicación, no es posible que se pueda pasar. Y yo les voy a decir: no es posible, de hecho, porque es milagro. Si es milagro, si fuera posible, no iba a ser milagro. La misma cosa en la época he visto una materia en Brasil, una noticia en Brasil, en que la persona contestaba las 10 plagas en el Egipto. Y decía de las 10 plagas en Egipto que era imposible por la ciencia que esto pudiera pasar. De hecho, yo estoy de acuerdo. Por la ciencia es imposible que se pueda pasar, hermano. Si fuera posible, no iba a ser milagro. Ahí en que estamos nosotros. Nosotros, creyentes, a través de la gracia y de los méritos de nuestro Señor, creemos por la fe. Es una otra categoría. Es la fe. Y por la fe nosotros creemos que una cosa que sea imposible puede volverse posible a través de la gracia de nuestro Señor. A ver, una cosa imposible, una persona que está clínicamente muerta y ella hace unos días resucitar y volver a la vida. Es imposible. Clínicamente, por la medicina, es imposible. Hasta que chegamos acá com o autor da vida, Jesús, e para ele não há impossíveis. Hemos leído os textos hoje durante este culto que não há de hecho impossíveis para Deus. Mira, versículo de número 11. Versículo de número 11 nos diz que Jesucristo se iba a uma cidade chamada Naim. É uma cidade em la divisa de Judá com Galileia, chamada ao norte de Israel. E era uma região onde passavam os profetas, em especial Elias e Eliseu. Elias e Eliseu viveram uma época distinta da história de Deus com seu povo. Uma época de hecho de grandes milagros. A mim me fascina a história de Elias e a mim me fascina muitíssimo a história de Eliseu também. São dois grandes homens de Deus. Quantos grandes milagros. E uma época de tanta persecução de gente que estava apartada de las coisas de nuestro Senhor. E então o Senhor movió em meio de seu povo a través de los profetas Eliseu e Elias, que anduvieron por essa região acá, a região de Naim. E de repente, depois de muitos anos, o gran profeta de Deus, o santo de Israel, Jesucristo, chegou a la ciudad donde antes, siglos antes, havia estado Elias, havia estado Eliseu, e agora, alguns siglos depois, vino o gran profeta. Jesucristo, que chegou a la ciudad e se iba com Jesus, seus discípulos, e uma grande multitud, esse é o versículo de número 11. Jesucristo não andava solo. Para estar solo, Jesucristo se iba a la montanha para orar, se iba ao deserto para orar, pero a gente sempre se iba cerca de onde estava Jesus, le buscava. Havia uma multitud com Jesus. Mira que Jesucristo entrava na cidade de Naim. Se iba com Jesus, os discípulos, os apóstolos, e uma grande multitud se demonstra no versículo de número 11. E seguro, hermanos, que a gente se iba com Jesus cheia de alegria. Porque como que tu vas a andar com Jesus triste ou entristecido? Ou seja, era uma
una multitud llena de alegría. Puedes alabar al Señor y la gente se iba llena de alegría entrando por la ciudad. Pero mira, hermano, que la Biblia nos dice que después había una multitud que entraba. Pero en el versículo de número 12, mira en tu Biblia, había una otra multitud que salía de la ciudad, versículo 12, muchísima gente que salía de la ciudad, pero en contraste no era más una gente alegre en fiesta como la multitud que venía con Jesús. Era una gente entristecida, porque era un cortejo fúnebre, se puede decir así en español, ¿no? Se puede. Era um cortejo fúnebre. E se identificou a persona. Mira o versículo de número 12. Era uma viúva que estava sepultando a seu único hijo. Se identificou a que sofria. Viúva sepultando a seu único hijo. Mira a situação desta mulher. Eram tempos em que uma mulher não tinha pensão. Se chover baixa, Cristina vai ter um apartamento e vai ter uma pensão do governo. Ela não se vai quedar desamparada. Ela vai ter um mantenimento, um sustento. Em uma época cá, as mulheres não tinham esta classe de mantenimento. As mulheres estavam apartadas do mercado laboral, não podiam trabalhar para manter-se. Era necessário que a mulher fosse representada por um homem. E nesta situação, uma mulher viúva tinha duas alternativas: casar-se com o cunhado. ¿Tienes cunhado? Não tem, né? Aleluia. Cristina tiene cunhado e vai ter que casar com o cunhado se for na época. Não. Pero mira, ou se casava com um cunhado ou um pariente que seria seu resgatador, conforme a costumbre da gente da época, ou seu filho mais grande. O filho tinha que manter sua madre. Essa era a costumbre da época. Uma mulher era necessário que fosse mantenida sempre por um homem. Nesta situação acá, temos uma viúva que estava sepultando a seu único hijo. Imagínate primeiro, irmão, o dolor do coração desta mulher. Nós nunca passamos por esta situação. Com exceção de Fabián, que já passou por esta situação. Nunca perdimos um hijo. Nós não sabemos como é esta sensação. Seguro é uma sensação desesperante. A ideia de haver que sepultar a um hijo. Que sensação! Não há nome para este dolor, irmão. Se eu perco a mis padres, eu vou ser huérfano. Se eu le pierdo a Cristina, eu vou ser viúdo. Pero não há um adjetivo, não há uma palavra para dizer acerca de los padres que sepultam a um hijo. O dolor é de hecho demasiado. Não se pode soportar sino por la gracia de nuestro Senhor. A mim me admirou muitíssimo uma irmã de Brasil que se foi a um viaje misioneiro a Paraguai e estuvo conosco em Paraguai. Ella era viuda de um pastor, e te cuento o que se passou. Ella, su marido, los dos hijos e uma sobrina se iam de viagem em vacaciones a la playa. Todos, alegres, contentos, em um auto por la ruta. Se chocou el auto. Murió el marido, se murió su sobrina que estava en el auto e los dos hijos murieron también. Solo ella sobrevivió. ¿Cómo se explica eso, hermano? Se explica. Ya mujer sepultó en la misma semana su marido y sus dos hijos. Ya no había más familia. Es un dolor que solo se puede soportar por la gracia de nuestro Señor. Essa mulher tem um livro escrito contando sobre como ella superou tamanho dolor através da graça de nosso Senhor. Acá esta mulher, eu já percebi, já senti o que estava passando esta mulher em seu coração.
ella estava sepultando a su hijo. É claro que é um dolor gigantesco, pero se tens outros hijos, podes quizá amenizar o dolor de tu coração com o amor a outros hijos. Não te vas a olvidar del hijo que se foi, pero quizá vas a poder amenizar o dolor de tu coração com outros hijos. Pero esta mulher não, ela não teria outros hijos, só esse. E era viúva, ou seja, ela já havia enterrado, sepultado um dos suyos, por seu marido, há pouco. E ela já sabia o que era o duelo, o dolor, sepultar a alguém de sua família. E agora? Essa mulher não ia ter mantenimento, porque não havia mais seu marido, já não havia mais seu filho. Essa mulher já não teria mais seu marido, e agora estava sepultando a seu único filho. Agora já lo imaginas vos. É profundo dolor, desesperante, do coração desta mulher. Em acordo acá com o versículo de número 12. Quando Jesucristo se percatou da situação, já sabendo, por supuesto, já sabendo de todas as coisas, nosso Senhor, de lo que se passava, versículo de número 13, diz a Bíblia que Jesucristo se compadeció de ella e lhe dijo: no chores. O Senhor sentiu compaixão. A palavra compaixão tem duas maneiras, duas palavras distintas, a compaixão e a misericórdia, que tem o mesmo significado dentro das Escrituras Sagradas, cada um com uma ideia distinta, pero que se vai para a mesma sensação. Compaixão acá viene da raiz da palavra grega que está acá com entranhas, em especial os intestinos. A cultura guarani em Paraguai era tranquilo dizer sobre isso, porque para os indígenas guaranis, a sensação está no estômago, no intestino, no estômago. E a pessoa vai dizer: vos llenaste o estômago. Eu te amo do mais profundo do meu estômago, não do coração. Mas você compreende como a sensação de estar satisfeito. Para os indígenas é assim. E para parte do mundo grego, igual, é a ideia da compaixão, de satisfação, ou a ideia de misericórdia, cardio, de coração, de sentir o que o outro sente. Compaixão. Jesucristo sentiu o que sentiu a mulher. Isso é compaixão. Quando sofre dolores, vos não te quedas passivo, sem sentir o dolor do outro. Se o outro sente dolor, vos vas a sentir o mesmo dolor em tu coração. O que a Bíblia nos diz é que todo este drama da mulher, como eu te expliquei acá, único hijo, sepultando a su hijo, agora estaria sola, não teria quem, não ia ter quem pudiera manter, pero não só a questão financeira, sino toda a questão emocional em seu coração. Onde está minha família? Se foi. O Senhor, nosso Senhor, sentiu o que esta mulher estava sentindo. Tuvo compaixão de ella. Mirá, quando nós sofrimos, quando nós choramos, quando nós temos medo, quando nós passamos por angústias, não digo medo em nosso Senhor, mas angústia, o Senhor sabe bem o que nós sentimos. Ele já sentiu também angústia, já sentiu hambre no sentido de vamos comer, tristeza, e só quem já chorou como Jesus pode dizer a uma mulher: não chores, não chores. A palavra de nosso Senhor era uma palavra cheia de amor, de compaixão. Pero mira que uma coisa é sentir lo que o outro siente, ter uma muito boa palavra de consolação para o outro. Não chores, pero há uma coisa mais. A Bíblia nos diz que Jesucristo, que se compadeció de ella, tocou o féretro, versículo número 14. O que é isso, irmão? Romper com uma grande tradição entre os judíos.
Os judíos manejavam o corpo morto de uma maneira distinta. Tocar em féretro, tocar em coisa morta. Os judeus tinham todo um cuidado. E mira que Jesus Cristo rompeu com uma tradição dos judeus. Tocou o corpo, detuvo o cortejo fúnebre, cheio de autoridade. Ou seja, não só Jesus Cristo tuvo compaixão da mulher, como Jesus Cristo aún começou a actuar, obrar, para sanar o dolor del coração da viuda. É o que hace o Senhor com nós. Em los momentos mais desesperantes de nossa vida, hermano. Em los momentos mais complicados de nossa vida, em que a angústia, a ansiedade toma conta de nosso coração, em que nós nos quedamos turbados e afanados em demasia. Nesta hora temos que ter tranquilidade, porque sabemos que nosso Senhor, que tuvo compaixão de nós, é este que vai obrar em acordo com sua vontade. E é o Senhor que, quando obra, hace lo mejor em favor de los suyos. Somos nós, servos de nosso Senhor. Diz a Bíblia que o Senhor parou o cortejo, tocou en el féretro e, cheio de autoridade, dijo: Joven, a ti te digo, levántate. Para a medicina isso é impossível. Está clínicamente muerto. Para a ciência é impossível. E a gente te vai dizer: isso acá não se passou. E eu te vou dizer por la fé, na leitura das Escrituras Sagradas: sim, por supuesto se passou. Nós creemos em uma outra categoria, a categoria de la fé que recebimos de la parte de nosso Senhor, que hace com que coisas impossíveis como esta acá sejam possíveis através da graça de nosso Senhor, muerto. Já há dias, porque os judeus teriam toda uma preparação de dias, velatório, preparação do corpo, de muitos dias. E o muchacho levantou, volvió a la vida. O que é isto? Milagro. E eu que te digo, que o mesmo Jesus que dia trajo de volta a la vida el hijo de la viuda de Naín, é o mesmo Senhor que está entre nós hoje. ¿Há impossíveis para Deus? Por supuesto que não. ¿Há alguma coisa que seja demasiado grande a nosso Senhor? Por supuesto que não. E assim lo hizo, cheio de autoridade. Jovem, eu te mando, a ti te digo, levántate. E este que é o autor de la vida, lo hizo com que o muchacho levantara. E levantou, e versículo número 15, irmão, começou a falar. É um texto grego acá, é um tanto gracioso, porque eu não sei se há uma boa tradução em espanhol para isso. Em português é tagarela. Tagarela é a pessoa que habla sem parar, assim como noni. Que é a palavra em espanhol para noni que habla sem parar, irmão? Há uma palavra em guarani, que eu já aprendi que era nhanhangatu, nhanhete. Como é? Habla demasiado, está bem? Esse é um muchacho que estava callado, sem falar coisa alguma, sem dizer coisa alguma, e de repente se puso a hablar, hablando sem parar. Outrora estuviera muerto, e agora, por la gracia de nuestro Senhor, recobrou a vida e tagarelando, hablando sem parar. Sem parar. Que gran milagro este, irmão, da parte de nuestro Senhor, a ponto de que a gente começou a glorificar a Deus, e además le dijo o versículo de número 15, e lo dio a su madre, ou lo que le usa uma outra tradução é lo restituyó a su madre. A mulher recebeu outra vez a seu filho.
coisas que haviam sido sacadas de sua família, de sua vida. E o Senhor restituiu através de sua graça. Não é um grande milagre? Que há coisas que se nos sacaram e que o Senhor, a seu tempo, a sua maneira e haciendo milagros, restitui em acordo com sua vontade em nossa vida. Se pode confiar, se pode descansar, que há de hecho este Senhor que hace milagros e torna o impossível impossível através de sua graça. A gente glorificava a Deus, exaltava e dizia: um grande profeta se ha levantado entre nós, e que eu digo a vós, irmão, um grande profeta está de pé entre nós, e não sou eu, é Jesus nosso Senhor, e isso é muito real, que este grande profeta está hoje de pé entre nós, e que se pode confiar em Ele. E que esta mulher anônima para nós, pero alguém que o Senhor le estimou muitíssimo e le considerou, se diz nas Escrituras Sagradas, e le restituiu a seu filho, como que por um grande milagro. Um profeta grande está entre nós, a gente dizia. Lo que decimos nós hoje. Um grande profeta está de pé entre nós. Jesus, nosso Senhor e Salvador, de pé entre nós, para receber nossa adoração, a alabanza, a glorificação, que é tão solamente para Ele, nosso Senhor e Salvador. Isso se extendió por toda a Judea e por todo alrededor. O que hacemos nós, irmão? Sabemos que há um Deus que hace o impossível, que este Deus tem compaixão através de Jesucristo. O que temos que fazer? Contar a la gente. Eu salgo de acá hoje para contar a la gente. Há um Senhor que tem compaixão. Para a gente que crê que piedritas podem salvar, que o vento, o universo, o sol, a luna ou coisas impersonais podem dar salvação, e é mentira. Para esta gente eu digo, só há um, o profeta, o grande profeta de nosso Senhor Jesucristo, a essência perfeita de nosso Deus, este que está de pé, listo para ser glorificado, e é através de seu nome que o impossível se queda possível através da graça de nosso Senhor. Porque eu te digo, não pode ser só uma linda história, sino uma palavra de fé para os momentos mais oscuros de tu vida. Nunca desanimes, não te desmarches por el caminho, porque o profeta está de pé, tem compaixão e faz com que o milagro se cumpla, o impossível é possível para a sua glória e honra. Contemos a la gente, irmão, que assim não seja, em nome de Jesus. Amém? Graças